O clássico detetive Wallander investigando seu primeiro caso. O que esperar de O Jovem Wallander, série da Netflix? Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre O Jovem Wallander, série da Netflix com um dos personagens mais clássicos da literatura policial nórdica. O detetive Kurt Wallander foi criado pelo sueco Henning Mankell, um autor que influenciou uma geração de escritores e que ajudou a popularizar o romance policial no mundo, conhecido como Nordic Noir. Inclusive o próprio autor ganhou o apelido de Rei do Crime na época por causa do sucesso dos seus livros. Mankell morreu em 2015, mas a obra dele continua mais viva do que nunca, dessa vez através dessa série da Netflix, O Jovem Wallander. Mas antes de falar sobre a série, eu vou falar um pouquinho sobre o protagonista, o detetive que fez tanto sucesso nos livros. O Wallander aparece pela primeira vez neste livro aqui, Assassinos Sem Rosto, de 1991. Ele é um investigador de polícia que mora em Ystad, uma cidadezinha no sul da Suécia, divorciado. Ele tem uma filha que também é policial, mas que mora em outra cidade. E ele é uma pessoa que tem um grande senso de justiça, porém é uma pessoa ansiosa, autocrítica, solitária, investiga casos de forma persistente, vivendo praticamente para o trabalho, ao mesmo tempo descontando essa ansiedade e depressão que surgem na bebida. Ele vai aparecer em 11 romances policiais do Mankell, sendo que 8 deles foram publicados pela Companhia das Letras. Eu tenho alguns aqui, porém muitos estão fora de catálogo atualmente. A gente possivelmente encontra em sebo, inclusive este primeiro livro aqui, Assassinos Sem Rosto. Agora, sobre a série da Netflix, O Jovem Wallander tem 6 episódios e não adapta nenhum desses livros do Mankell. É uma história completamente nova. O roteiro foi escrito por 4 autores e é uma série sueca e inglesa. Então o idioma original da série vai ser inglês, então vocês vão encontrar um Wallander vivendo na Suécia, porém falando inglês. A história se passa na cidade de Malmo, que é a terceira maior cidade da Suécia, que fica no sul daquele país. A trama da primeira temporada consiste em mostrar o primeiro caso do Wallander, como eu já citei, quando ele ainda estava entrando no departamento de polícia, bem verdinho lá pelos 20 e poucos anos dele. Um detetive que não tem familiaridade com a profissão, de uma coragem até inocente e idealista, com dificuldade em separar as emoções pessoais do trabalho, e que já naquela época começa a se apoiar em muletas como a bebida para lidar com a pressão do trabalho. Ele vai investigar um crime de ódio em Malmo, o assassinato de um adolescente que se acredita ter sido cometido por um grupo de extrema-direita e de neofascistas, movimentos que condenam de forma violenta a política de imigrantes na Suécia. E os crimes de ódio, inclusive, também foram muito abordados nos livros do Mankell. É um tema recorrente, inclusive em Assassinos Sem Rosto, o Wallander investiga um crime que pode ter sido cometido por estrangeiros, e isso vai gerar uma onda de perseguição a refugiados na Suécia. Mas voltando à série, quem faz o detetive Wallander é o ator Adam Pálsson, e a história se passa nos tempos atuais, porque se fosse seguir a cronologia dos livros, teria que ser possivelmente começo dos anos 80, final dos anos 70 talvez na Suécia, mas não é esse o caso, e isso pode desagradar os fãs mais conservadores, já que na série o detetive usa a internet, usa celular, e é obviamente outro contexto que se cria para investigação dos casos, mas quem estiver conhecendo o personagem só agora não deve se importar tanto assim com essa questão. Na série é criada, por exemplo, uma explicação de por que Wallander gosta tanto de ouvir ópera, como ele tem desde jovem essa vontade de buscar a verdade e a justiça, e como ele tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. Essa dificuldade vem da criação dele, só que o passado do Wallander é pouquíssimo explorado nessa temporada, fica tudo muito subjetivo. Por exemplo, a relação distante que ele tem com o pai dele, que é pintor, é meramente citada, Então, há conflitos que são pouco desenvolvidos, e isso deixa a desejar nessa temporada. Eu só posso crer que os produtores apostam numa segunda temporada para aprofundar a abordagem do personagem. E é por causa desse vácuo que a gente vê que a história foca muito mais na investigação do crime do que nas camadas da personalidade do detetive. O Adam Pálsson, que é um bom ator, infelizmente não tem o carisma para prender a nossa atenção como o Kenneth Branagh, por exemplo, que viveu o Wallander na série da BBC, série essa que adaptou a obra do Mankell de 2008 a 2016. Uma ótima série, por sinal, recomendo para quem gosta de literatura policial. Ainda no elenco principal tem a Elise Chappell vivendo a Mona, que vai ser a esposa do Wallander nos livros e depois ex-esposa, Tem o Richard Lane como superintendente Heimberg,
Tem o Yassen Atur como o melhor amigo do Wallander, o Reza, que eu gostaria que esse personagem tivesse aparecido mais nessa temporada, porque eu gostei muito dele e eu acho que tem questões mais profundas ali relacionadas a ele que poderiam também ter sido melhor exploradas. E tem a Lynne Best como a policial Frida Resk. Uma dica é que quem gosta do Stieg Larsson, que é o criador da trilogia Millennium com a hacker Lisbeth Salander, que muita gente conhece, possivelmente vai gostar dessa série. O Stieg, que foi muito influenciado pela obra do Mankell também, há temas em comum abordados, como os próprios crimes de ódio, os movimentos neofascistas na Europa, que eram diretamente monitorados pelo Stieg, que era jornalista também, né? A intolerância e os limites que o poder e o dinheiro podem proporcionar às pessoas. Outra menção que eu quero fazer é a homenagem que a série fez ao Henning Mankell. Em uma cena do 4º episódio, o detetive Wallander encontra um dos quadros pintados pelo pai dele pendurado na parede de uma empresa e o nome assinado ali é Henning Wallander. Uma bonita menção ao Mankell, esse autor que foi muito importante para a literatura nórdica, escreveu peças de teatro, romances, livros para o público infantil, que falava português também, o que pouca gente sabe, porque ele tinha uma companhia de teatro em Moçambique, ele tinha uma grande paixão pela África e era alguém que buscava justiça social, tanto nas suas histórias como na vida. Ele se dedicava a projetos sociais e que depois de descobrir o câncer, ele manteve uma espécie de diário público, escrevendo para um jornal que agora eu não lembro qual jornal foi, mas falando de uma forma amplamente aberta e corajosa sobre a doença. Infelizmente ele morreu com 67 anos, mas a maior prova de que a obra dele é fundamental é o fato dela se manter atual, comentada e pertinente até os dias de hoje. Então, para finalizar, o Jovem Wallander é uma boa série, com um final não tão satisfatório assim, devo dizer, mas que prende a atenção. Quem conhece o Detetive dos Livros pode não simpatizar muito com essa temporada, mas quem não conhece possivelmente vai gostar. Eu gostei, mesmo conhecendo o Wallander dos livros, e eu recomendo para quem curte séries policiais. É isso, na descrição vocês vão encontrar link para compra dos livros e e-books ainda disponíveis do Henning Mankell. Obrigada ao pessoal que usa os meus links para fazer compras e me dá uma força muito legal aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa uma curtida, deixa um comentário, ativa o sininho para receber as notificações e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê no próximo livro ou série. Tchau!